Olá pessoal, hoje daremos continuidade com a nossa playlist de resolução de questões do Enem e hoje abordaremos um tópico também que sempre está caindo no Enem, que são os volumes, certo? Sou o professor Thiago Roberto, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, curtam e compartilhem o nosso vídeo. Valeu minha galera, vamos deixar de enrolação e vamos à primeira questão. Um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 por 10 por 10, certo? 60 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, certo? Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos: A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, certo? De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura abaixo. Tranquilo? Vamos lá. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ou seja, o volume máximo. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fim de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de. Tranquilo? Então, antes de começar a resolução, analise que as respostas estão no formato padrão que a gente viu há 2 aulas atrás, em formato de notação científica. Então, após fazer os cálculos, que as medidas já estão todas em metros e aqui o volume está em metro cúbico, o final de tudo eu terei que transformar em notação científica. Então vamos lá. Seguindo o raciocínio da questão, ele diz que teve um furo aqui nessa parte C, tá? Um furinho aqui na parte C. Ou seja, todo o petróleo que estava nesse lado aqui vai derramar. Só que a pergunta é, só o petróleo que está aqui? Não, o que está aqui em cima também, ó. Em cima das placas, ó. Tudo que tiver aqui em cima que eu estou destacando de vermelho também vai derramar. A única coisa que vai ficar é o que está da placa para baixo, da região A e da região B. Então a história é muito simples. Eu preciso saber quanto de petróleo tem aqui em cima e quanto de petróleo vai ter nessa área. Nessa área não, nessa região C. Então vamos lá. A altura não é 10 desse reservatório todo, consequentemente aqui medirá 3. Aqui é a mesma medida. E aqui também é a mesma medida, porque se você observar, essa parte daqui de cima é um paralelepípedo. Então, o volume dessa região daqui de cima é o volume de um paralelepípedo. E eu vou somar com esse volume daqui, ó, da região C, certo? Então, vamos lá. O volume derramado, vamos dizer assim, vai ser o quê? O volume do paralelepípedo daqui de cima, que é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento é 60, então vai ser 60 vezes a altura 3, vezes o comprimento, que é 10. Somado. Bom, ele disse que os volumes, as capacidades dessas 3 regiõezinhas aqui, A, B e C, são iguais. Consequentemente, essa medida aqui, ó, que eu estou colocando um tracinho, é igual a essa, que é igual a essa. E como ao todo é 60, consequentemente, cada tracinho desse medirá 20. Então, o comprimento é 20, a largura é 10, então vai ser 20 vezes 10 vezes a altura. A altura ele já deu aqui atrás, ó, que é 7. Pronto, só fazer essa continha.
60 vezes 3 vezes 10. É só multiplicar 6 vezes 3, que dá 18. Com mais 2 zeros, 1.800. Mais a mesma coisa aqui. 2 vezes 7 dá 14. Com mais 2 zeros, 1.400. E 1.800 mais 1.400 dá 3.200 metros cúbicos. Lembra que tem que correr a vírgula? Quantas vezes? 3, né? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda, porque vai ser um número maior que 10. Então, vai ser 3,2 vezes 10 ao cubo. Bom, eu acho que se você nem soubesse fazer conta com notação científica, você já marcaria a letra D, porque é a única que aparece esse 3,2. Certo? Resposta correta, a letra D. Tranquilo? Vamos lá, próximo. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura, certo? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, a capacidade do caminhão. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para uma usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Olha, mais uma questão que ele manda considerar π como 3. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Tranquilo? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Então, o que é que vai ter que fazer nessa questão? Calcular o volume desses silos, certo? Tranquilo? Vamos lá. Se você prestar atenção, o silo é formado por quê? Por um cilindro e um cone. Então, o volume do silo vai ser igual ao volume do cone mais o volume do cilindro. Aí você tem que lembrar das fórmulas. Não tem erro aqui, tem que lembrar das fórmulas. Volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembre, cone e pirâmide se divide por 3. Cilindro, paralelepípedo, prisma é só a área da base vezes a altura. A área da base de um cone é um círculo. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Mais o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base de um cilindro é um círculo. Então, também vai ser π vezes... Vou manter o mesmo raio ao quadrado, porque o raio tanto do cilindro quanto do cone medem a mesma medida, só que a altura não. Então, vou mudar aqui para um Hzão. Ele mandou considerar π como 3, então vai ficar 3 vezes. O raio do cone é esse aqui, ó. Eu estou destacando de vermelho, que é o mesmo raio daqui de baixo. Então, vai ser 3 vezes 3 ao quadrado vezes a altura do cone, ó. Estou destacando aqui, vezes 3 também, dividido por 3. Mais o volume do cilindro vai ser 3 vezes o raio ao quadrado. O raio é 3. Só que a altura é 12. Ó, o 12 aqui. Pronto, agora é só fazer essa continha. Esse 3 dá para simplificar com o daqui de baixo, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 dá 27. Mas, aqui é a mesma coisa. Ó. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12, 324. Logo, o volume é 324 mais 27. Então, eu vou fazer 324 mais 20, dá 344. Mais 7, 351 metros cúbicos. É o volume total. Só que eu vou dividir esse volume de 20 em 20. Então, eu vou dividir agora
351 dividido por 20. 35 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20 dá 20. Para 35, 15. Desce 1. 151 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 20, 140. Para 151 dá 11. Então, você vai precisar dar 17 viagens e mais um pedaço de outra. Mas existe 17 viagens mais um pedaço de outra? Não. Então, vão existir 18 viagens. Se ligue na pegadinha, viu? Porque às vezes a gente faz a conta, achou 17 aqui e pode achar que é a letra C. Mas não é a letra C, é a letra D. Tranquilo? 18. Vamos lá. Última questão de hoje. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura, certo? Essa figura é um paralelepípedo. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Vamos lá, ele está falando alguma coisa envolvendo volume. Então, eu vou calcular primeiro aqui, só para descargo de consciência, o volume da caixa. Pô, Tiago, por que você vai calcular primeiramente o volume dessa caixa? Porque eu vou ter um volume de uma água e eu vou colocar mais algo dentro dela. Quando eu coloco mais algo dentro dela, significa o quê? Que o nível da água vai aumentar. Então, eu vou querer saber, quando eu colocar esse objeto de volume 2.400, se a água vai transbordar ou se só vai ter subido mais um pouco, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou calcular o volume da caixa. Volume total da caixa. Como é um paralelepípedo, é só multiplicar, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, fica 40 vezes 30 vezes 25. Se você tiver o macete, ó, 25 vezes 4. 100. Com esse zero, 1.000. Com esse outro zero do 30 aqui, 10.000. Com esse 3, 30.000. 30.000 centímetros cúbicos. Tranquilo? Pronto, deixa aí. No final eu vou analisar isso. Vamos lá. Volume agora de água. Pronto. O comprimento continua o mesmo, 40. A largura continua a mesma, 30. Só a altura que não é. A altura vai ser o que agora? É 25? Não. É 25 menos esse pedacinho aqui, ó. Menos 5. Então, vezes 20. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tem quantos zeros aqui? 3. Então, 24.000 centímetros cúbicos. Tranquilo? Agora, vamos lá. Agora eu vou na água, que é o volume da água. Eu vou colocar o volume da água mais o objeto. O objeto tem que volume? 2.400. Então, vai ficar 24.000 mais 2.400. Obviamente, isso aqui vai ficar 26.400. Opa! Já consigo identificar o quê? Que não vai transbordar, certo? Só o nível da água que vai aumentar. Agora a pergunta é quanto que vai aumentar? Então, preste atenção. Olha o meu raciocínio agora. Quando eu colocar um objeto, o comprimento vai aumentar? Não. Então, o comprimento continua o mesmo, 40. A largura vai aumentar? Não. Continuará 30. A altura vai aumentar? Vai. Então, ela vai aumentar de 20 para o quê? 20 mais alguma coisa, ou seja, mais x. E quando eu aumentar a altura, quanto é que vai dar esse volume? 26.400, certo? Como eu estou multiplicando tudo aqui, ó, esse zero com esse zero e esses dois zeros podem ir embora. Então, vai ficar 20 mais x igual a 26.400 dividido por 4 vezes 3, que dá 12.
Vou botar logo o resultado final aqui, mas se vocês quiserem fazer a conta 264 dividido por 12, você vai ver que vai dar 22. Consequentemente, x igual a 2 centímetros. Esse 2 centímetros significa o quê? O nível da água que vai subir. Então, vamos lá. A letra A. O nível da água aumentaria ou subiria 0,2 centímetros? Não. O nível subiria 1 centímetro? Não. Letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura? Sim. Letra D. O nível subiria 8 centímetros? Falso. E letra E. O nível subiria 20 centímetros? Também falso. Resposta correta, letra C. Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Questões de volume realmente são muito interessantes, porque está aí no nosso dia a dia. E lembrando das fórmulas, em resumo, tudo que eu chamo de compacto vai ser figuras semelhantes a paralelepípedo, os prismas, ou cubo, ou cilindro, porque ele é todo igual de cima até embaixo. Então vai ser sempre a área da base vezes a altura. E o que não for compacto é o cone e a pirâmide, que você não vai só multiplicar a área da base vezes a altura, você vai multiplicar e dividir por 3. E a figura mais estranha de todas, que é a esfera, para você calcular o volume, essa é uma fórmula que você vai ter que gravar, que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. No máximo é só gravar isso aqui, compacta, área da base vezes a altura. Não compacta, divide por 3. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Qualquer coisa deixe nos nossos comentários, curtem, compartilhem o vídeo e vamos com tudo rumo à nossa aprovação. Um abraço a todos e tchau, tchau.